vamos dar início à catequese desse mês, né? No mês passado, foi abordado o tema do Rikkyo Kaisha, da primeira oração, da primeira pronúncia do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo, né? No começo do mês foi o nascimento do menino Buda, né? No mês de abril, dia 8, né? Ele nasceu para promover, através do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo, a iluminação de todos os seres. Então, nascimento do menino Buda no começo do mês de abril. Aí depois, no final do mês, o Vieira Gyōunshi abordou a primeira pronúncia do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge-kyo em nossa era, né? Foram completados 768 anos desde a primeira pronúncia, tá? Então, foi feita a primeira pronúncia e até hoje, mesmo passado todo esse tempo, nós pronunciamos e praticamos. Então, o tema de hoje vai ser oração, né? Só que boa oração, né? Já que foi feita a oração, a gente tem que aprender a orar. E não é de qualquer jeito, do jeito que eu bem entendo. Existem pessoas que fazem questão em dizer, enche a boca para dizer, olha, eu faço do meu jeito, porque é assim que eu quero, é assim que eu gosto, né? Muitas vezes eu digo, né? Não, está tudo bem, importante é rezar, está certo, mas nada melhor do que melhorar, né? Para quem está começando, sim, mas se para tudo na vida a gente quer fazer um upgrade, quer melhorar, quer ir para frente, porque só a oração, só a parte da devoção, do jeito que eu quero, desse jeitinho de sempre, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Pelo contrário, principalmente a oração, quando bem feita, quando for considerada uma boa oração, certamente ela se torna muito mais eficaz. Esse ano, né, nós tivemos a grande perda, o falecimento do 24º Sumo Pontífice, Koyama Nichijō Shonin. Foi ele que veio ao Brasil em 2008, né, e celebrou o centenário de budismo no Brasil, o centenário da imigração japonesa, e quando foi lançado, né, o livro, a biografia do padroeiro Ibaragi Nisui Shonin. E nessa ocasião, ele lançou, acabou virando, sabe, um slogan dele, um testamento dele, algo simples. E olha que ele escreveu muito, fez muito mesmo, né? Inclusive, foi do templo dele que partiu para o Brasil o padroeiro do budismo Ibaragi Nisui Shonin. Então o elo é muito forte, para ver que não são as coisas complicadas, aprofundadas, cheio de teoria, ponto e vírgula, que resolvem a vida. De tudo que esse sumo pontífice fez, o que ele deixou, né, e acabou virando essa marca registrada dele, é o que nós vamos aprender hoje, né? O que é chamado de boa oração. Vamos colocar em japonês, né, o quadro em japonês, somente uma vez, isso, para quem está acompanhando, né, pela internet, e quem recebeu aqui no templo também o folheto, né, pode acompanhar, tem na parte inferior, né? Yoi okanki, gohonzon o mitsume, diz respeito à primeira parte, né? Gohonzon o mitsume, visualizar a imagem sagrada. Segundo, Goguzu o dai ichi ni inori, objetivar a expansão do Dharma. Terceiro, Ippendemu oku, orar sempre mais. Quarto, postura ereta. Quinto, Shisei o Tadashi. E quinto, Okina koe de hakkiri to, com voz alta e nítida. Olha que simples. Isso aqui é ensinamento? É a base de tudo. Quer realizar a oração completa, né? Quer realizar a oração completa, com total profundidade,
E total abrangência é só fazer assim. Não precisa saber mais. Sabendo ou não, não vai fazer diferença se estiver realizando essa boa oração. Podendo realizar a boa oração, o resto é agregado, né? E não me sinto intimidado em dizer o resto, porque é acompanhamento mesmo, né? E não há diferença, né? Em uma criança, em um adulto, um nobre sábio e um tolo, não? Rezou, a virtude é a mesma, desde que seja realizada essa boa oração. Então vamos item por item aprender. Primeiro item: visualizar a imagem sagrada. Significa orar de olhos abertos, visualizando a imagem sagrada compenetradamente. É bem o contrário do que muitas pessoas aprendem por aí sobre a meditação. Fechar os olhos. Uau! Não, não tem nada disso, né? Na meditação ativa, não é aquela que você já está no fundo e vai se aprofundando, não. Na meditação ativa, a gente sai desse fundão. A gente sai de dentro e vai para fora, para algum lugar, para penetrar via oração adentro da imagem sagrada do Gohonzon Nam-myoho Renge-kyo, que é a totalidade da iluminação de Buda. Então eu tenho que focar Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, sem perder de vista. Sem perder de vista. Então, isso quer dizer que não é para fechar os olhos, ficar passeando, ou será que vai chover, que oração, 100% pode ser difícil, tá? Mas é preciso objetivar isso, faz parte, né? Se parar para pensar, a gente está rezando muitas vezes, e quantas vezes a gente perde de vista? Estou na frente da imagem sagrada, mas perdi de vista. Perdi de vista. É a mesma coisa que está na cara do gol. Não é pênalti, não, é mais perto. É a 1 metro da linha do gol, né? E errar. É bem assim mesmo. Eu estou ali. Outro dia eu perguntei para uma pessoa: nossa, você visitou tal templo, né? Esse templo é um templo muito antigo, histórico, base da nossa cultura budista aqui no Brasil. Reparou a moldura vermelha, bonita do Gohonzon, da imagem sagrada? Não era azul. Mas você estava lá, né? Quantos metros? 5 metros. Quanto tempo você ficou? Bastante tempo, do começo até o fim do culto. Mas a gente não está, né? Perdeu de vista, tá? Mas se realizarmos a boa oração em todos esses 5 sentidos que nós vamos aprender, a gente consegue por um tempo mais duradouro, focar, visualizar bem no centro da imagem sagrada. É impressionante como, muitas vezes, de repente, você sente essa unificação. O mundo está caindo, mas deixa de cair. Você entra numa sintonia que você passa naquele exato momento que está orando para sair desse mundo e, pela oração, habitar a terra pura de Buda, sem sair daqui. E não é sair do meu corpo, não tem nada a ver com o espírito, nada não. É aqui, agora, eu mesmo, comigo mesmo, pela união com a oração, tá? Esse é o primeiro item, visualizar a imagem sagrada. Segundo item, vamos a uma citação
sobre a imagem sagrada. É o verso da página 359, verso 2576 da coletânea de versos. Eu não vou recitar, vou fazer a breve leitura apenas, mas quem desejar observar o verso que diz respeito, né, aí em frente, o que significa estarmos de frente e contemplando compenetradamente a imagem sagrada, significa nossa imagem sagrada é dos 10 mundos do passado remoto da cerimônia no céu. É a imagem do Namu-myoho Renge-kyo ostentada bem diante de todos nós. É o verso do grande mestre Nissen Shonin. Parece que nós estamos aqui, mas na verdade é como se estivéssemos, não, estamos exatamente no pico da águia, no local onde o Buda primordial pregou o Dharma sagrado Namu-myoho Renge-kyo diante de todos os 10 mundos, todas as divindades e todos os bodhisattvas. Eu estou presente dentro desse cenário. Não vou perder de vista isso aqui. Eu estou dentro desse mundo. Faço parte gloriosamente deste mundo. É uma das fundamentações muito profundas e gratificantes pela importância de visualizarmos a imagem sagrada. Segundo item, objetivar a expansão. Objetivar a expansão. Goguzu Odai Ichini Inori. Olha que interessante a posição desse item. Bom, primeiro você tem que estar diante da imagem sagrada. E depois vem como não perder de vista. Depois de não perder de vista, né, com que sentimento você deve orar? Com o sentimento de propagar, orar e propagar o Dharma sagrado, objetivar a expansão. É só um detalhe, né, que eu esqueci de mencionar do item anterior, visualizar a imagem sagrada. Está muito na moda agora, principalmente nesse período, transmissões, né, cultos online, né, orações online, etc. Não estávamos prontos para isso. Antigamente, nem pensar. Onde já se viu? Está com preguiça de ir no templo? Nossa, ainda mais nessa cultura bem tradicional. Então, para esse período, a recomendação que nós temos para a participação online, no quesito visualizar a imagem sagrada, né, se você está no computador, você deixa o computador ali para ouvir o culto e tal, mas dê prioridade para contemplar a imagem sagrada que você tem em casa, né? Para não ficar assim no virtual. Eu tenho a imagem sagrada na minha casa, então seu computador está aqui, mas eu visualizo ela. Mas eu não tenho o altar sagrado, então pelo menos o protetor, para pendurar o protetor. Ali é no presencial, não é no virtual. Quanto mais presencial for, tá, melhor será. Aí, se não tiver jeito mesmo, aí a gente acompanha no modo online do jeito que der. Tá? Mas a recomendação é essa: buscar sempre essa participação presencial. Se eu não estou presente no templo, estarei presente diante do Gohonzon, do protetor pessoal meu, ou da imagem sagrada que eu recebi. E não de pijama, não todo desmazelado, né? Não fazendo um monte de coisa, o pessoal está rezando lá, não é fundo musical. Tá? Então, esse respeito, ele tem que ser demonstrado. Né? É impossível coibir tudo isso. Tá? Já vi senhoras trabalhando, pode rezar, fazendo caminhada e tudo, tá? Mas quando for um culto formal, né, e a gente puder, né, dispor desse tempo, vamos fazer, porque isso faz parte do treinamento da nossa postura de devoção e demonstração de respeito. Né? Todo culto, no enunciado,
nós proferimos, com respeito e veneração, não é? Com respeito, todas as preces, tudo começa assim, com respeito perante o Gohozen, com respeito e veneração. Então não é de qualquer jeito. Bom, aí, então voltando para o segundo item, objetivar a expansão, vamos ao verso do grande mestre Nissen Shonin. Ele consta na página 97 da coletânea, é o verso 599. Verso 599. Ele prega o seguinte: as 10.000 orações em prol de si mesmo não satisfazem jamais o espírito do Dharma. E assim foi dito. Como assim? As 10.000 orações em prol de si mesmo, está errado eu rezar para mim, por mim? Eu preciso. Há um provérbio que diz, né? Dai o achou o canero, né? O espírito maior incorpora o menor. Agora, o menor não incorpora o maior. Qual que é o espírito, a compaixão maior? Né? Orar pela paz mundial, né? Pela solidariedade dos seres, pela propagação do Dharma sagrado. Dentro dessas preces, todas as minhas necessidades serão concretizadas. Não, mas eu não aguento nem para mim, não consigo nem para mim, como é que eu vou fazer para os outros? Está aí o erro, está aí o pecado, né? Se você pensa pequenininho assim, até mesmo dentro da sua fé, como é que você vai se expandir dentro desse mundo que até mesmo você não enxergou a grandeza dele? E as orações que nós realizamos, né, não satisfazem jamais o espírito do Dharma. É para satisfazer, é adoração que a gente chama, né? É adoração. Então tem que agradar. Qual tipo de oração o Buda primordial vai ficar mais contente? Olha, eu quero para mim, isso é meu, eu estou precisando, olha aqui, por favor, né? Se tem lá uma família, né, pai e mãe com filhos, para onde vai a preocupação desses pais? Vai para o filho prodígio? Não, vai olhar sempre para aquele que dá dor de cabeça. Sempre tem um que dá mais, outro dá menos. Então, o que o pai e a mãe vai ficar feliz? Vai ficar feliz que os irmãos melhores, que os prodígios, ajudem eles a dar um jeito naquele que está precisando, né? É isso que vai agradar, satisfazer o sentimento dos pais. E no caso do Buda primordial, da imagem sagrada, é esse tipo de oração, né? Rogamos pela paz mundial, pela expansão da Homon Butsuryushi, pela solidariedade dos seres. O grande mestre Nissen Shonin, ele ensina que sim, toda oração é válida, mesmo que eu esteja rezando para mim, eu preciso, né? Faz parte. As bênçãos nós precisamos para ontem, não há erro nisso, só que há uma limitação. E qual é essa limitação? As orações que eu faço só por mim mesmo, só para mim mesmo, elas trazem algum tipo de satisfação para este mundo que nós vivemos. As virtudes recebidas aqui ficam aqui, elas não são levadas para outra vida, para o nosso renascimento. Então, se existe essa vida, que nós podemos dar um jeito e garantir as nossas vidas futuras, os nossos renascimentos, o passado não dá para mexer, né? Rezando dá para eliminar o karma negativo, mas aqui a gente pode resolver e pode garantir o futuro, levar para o futuro. Se você pode transformar uma vida como uma garantia nesses dois mundos, por que fazer ela ser uma vida descartável nesse mundo? Tudo que eu fiz aqui, não tem problema, quando eu morrer, morre comigo. Sem graça, né? Então para que fazer? Se você está ciente de que não vai levar nada, o negócio é aqui mesmo, para mim está tudo bem, não é um copinho descartável que você toma e joga, é uma vida que você recebe dessa forma pela primeira vez. Então,
precisamos ter consciência disso e oferecer a oração que satisfaz o Buda primordial, que representa uma verdadeira adoração. Então, orar e propagar. Muito interessante, esse item vindo logo em segundo. Focou, não perdeu de vista, compenetrou. Então, agora, orar na minha Rengue Kyo para mim e por todos. Propagar o Dharma sagrado. Terceiro item. Aí, com esse sentimento, eu vou para o terceiro item, que é orar sempre mais. Orar sempre mais significa: a pronúncia do Dharma sagrado não é mera repetição, é um acúmulo de virtudes. Orando cada vez mais, conseguirá manter o foco e fazer a sua prece alcançar a imagem sagrada. Muitas pessoas perguntam: eu fui lá no templo, mas vocês só ficam repetindo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho, não entendo. Só fica repetindo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Para que tanta repetição? Se fosse colocar uma nota de 100, outra em cima da outra, ninguém ia reclamar, Não, atende 200 ainda, não, esqueci que tinha. Se for colocar uma em cima da outra, não é repetição, ninguém ia reclamar. Então, quer dizer que não está demonstrando tanto valor, porque não está entendendo. O outro, como é que o outro entende? Entende porque está saciando o desejo, sacia o ego, a necessidade momentânea. Então a gente nem usa essa palavra, repetição. É pronúncia, prática, que representa um acúmulo. Quanto mais eu pronunciar, mais virtudes eu acumularei. As pessoas perguntam, para que tanto? Tudo bem, se você fosse um iluminado, com uma oração só, você acerta. Imagina aquela rede de caça, a gente quer caçar uma rede de caça. O passarinho, ou a presa enrosca em uma malha, em uma malha, mas põe uma malha para ver se pega alguma coisa, pega nada. Então, cada Nam-myoho Renge Kyo que a gente vai pronunciando é uma malha dessa rede que a gente vai estendendo, quanto mais rejar, mais nós vamos pegar. Vamos acumular essa virtude e garantir as bênçãos. O grande mestre Nissen Shonin, ele, num verso, ele prega claramente isso. É o verso da página 240, o verso 1721, é um verso bem famoso também, página 240, verso 1721. Para orar o Odaimoku, 10.000 é melhor que 1.000 vezes. Pelo acúmulo de orações, descobrirá a mística bênção. E assim foi. Para orar o Odaimoku, se alguém perguntar, quanto eu devo rezar? Bom, melhor que 10. Melhor que 10, 100. Sim? Sim? Não. Como não? O mínimo que ele está propondo aqui é 1.000. A pergunta tem muito pouco. É muito. Melhor que 1 é 10? Claro que é. Melhor que 10 é 100. Só que de todas as escrituras, as citações e versos que nós temos, a unidade mínima aqui é 1.000. Geralmente um culto, ele tem 1.000 Odaimokos. Então, tem as pausas que nós fazemos durante o culto, tem as preces, as orações póstumas, os agradecimentos, tem a prédica e tudo, mas de um modo geral, todos os cultos, eles têm pelo menos de 15 a 20 minutos na somatória de pronúncia do Nam-myoho Renge Kyo, para dar isso aqui no mínimo. Então, se consta aqui o mínimo, aí nesse mesmo verso consta o ideal, 10.000. Menos de mínimo é pechincha. Está pechinchando, eu quero muito, por muito pouco. É que eu não consigo, não tenho tempo para ficar na frente da televisão horas, é o jogo de futebol,
Você não tem fim, não dá para colocar na balança. Uma vez eu falei de pescaria, pensei, nossa, o bispo só persegue só o pescador, né? E os outros que gostam disso, não, não vou chutar mais, né? De um modo geral. Então não tem desculpa. Certa vez eu encontrei com uma senhora, né? Isso quando morava em Curitiba ainda, ela muito necessitada, compareceu ao templo, orientei, a gente conversou, rezou. Ela voltou para casa e passou um tempo, ela voltou. E aí, a senhora está seguindo? Está rezando? Estou. Não, fica assim, vai para frente agora, né? Fico muito feliz que a senhora esteja rezando. E rezou na meu Horengue que eu rezei. Quantas vezes? 5. Durante o dia? Nossa. Aí eu citei para ela esse verso, aquilo. Nossa, tudo isso? Não. Isso é 20 minutos por dia, né? Sim, pode até dividir. Vamos na somatória, se não der para fazer de uma vez. O importante é ter essa intenção, e fazer essa intenção se transformar em voz. Verá que logo isso se transformará em ação. Algo que, com o passar do tempo, se a gente não fizer, vai sentir falta. Está faltando alguma coisa hoje, né? Do jeito que quem sente fome, sente sede, sente sono, está faltando. Hoje eu não rezei, hoje eu não orei. Importante ter esse espírito progressivo, orar sempre mais. Aí agora é o quarto item já, né? Quarto item, postura correta. É respeitoso e saudável orar com a postura ereta, sem cruzar as pernas e de modo a direcionar todo o seu corpo e atenção à imagem sagrada. Muito importante esse quesito também. Como eu vou demonstrar o meu respeito, né? Se eu tiver com as pernas cruzadas, tiver assim, né? Não vai ganhar atenção, não vai ganhar atenção, né? E outra, pode perguntar para qualquer doutor de fisicultura, fisioterapeuta, né? Não, tem uma postura certa. Pode reparar que nos templos, os bancos não têm encosto, né? Tem cadeira sim, para as pessoas que têm dificuldade, né? Dificuldade na mobilidade, tudo, né? Mas, de um modo geral, é banco. Por quê? Mesmo quando tem encosto, às vezes, nós somos orientados, tem encosto, mas não é para encostar. Como assim? Se você ficar reto 90 graus, não vai encostar no encosto. Então, no passado, né, nessa fase de adaptação e aprendizado, os mestres vinham e passavam a mão assim, nas costas. Se a mão passar, é porque está beleza. Se encostar, mas isso faz parte da demonstração, da atenção que eu preciso com o meu físico inteiro, né? Não é para levar isso aqui assim, né, com 100% de, não estou aguentando, precisando, né? Não é para ficar assim, tenso, tá? Mas atento, né? De um modo a direcionar todo o nosso ser, né? Espírito, voz e corpo, a imagem sagrada. E por último, quinto item, com voz alta e nítida. Com voz alta e nítida. O grande mestre Nissen Shonin nos ensinou a pronunciar a oração em voz alta, ou seja, sem sussurrar. Por quê? Que se rezar em voz alta, a oração será mais intensa e fervorosa. Mais intensa e fervorosa. Naturalmente. Se a oração, né, é uma prece, é um pedido de socorro, como que eu vou chegar lá? Socorro. Socorro. Nossa, parece que não quer ser salvo, né? É impressionante como a fervorosidade ela toma conta da gente quando a oração ela é feita em voz alta. Ou seja, a gente consegue inibir, anular devaneios, né, bloqueios, né,
pensamentos, preocupações, etc. Quando a gente reza, antigamente eu via as pessoas rezar assim, oi, acorda, rapaz. Eu mesmo já fiz isso. Peraí, se não é para olhar para a imagem sagrada, o que você está olhando para o lado? Mas a coisa era super rigorosa. Às vezes o próprio mestre chama, oi, vai lá, acorda, rapaz. Baixou o tom de voz, a tendência é dar uma relaxada. Dá uma relaxada, já perde o rumo, perde toda a concentração. Então, é um princípio muito importante da boa oração. Vamos à citação do Nissen Shonin. A oração em voz alta é para criar a causa de bons elos. Assim foi dito. Então é a resposta para a pergunta. Mas por que tem que rezar em voz alta? Não basta eu rezar dentro do meu coração? Pode, mas assim funciona mais. Você quer criar bons elos e espantar show, não é dizer show. Não vai assim só com show. Não vai tão fácil. Fosse fácil, né? Não se chamaria prática cética. Então, quando eu rezo na eu estou trocando elos negativos que estão se aproximando de mim, estou espantando eles e atraindo bons elos, mas não com a minha força, porque a minha força é limitada, atraindo bons elos, a causas de bons elos, pela virtude que eu acumulo pela oração do Dharma Sagrado. Por isso que, na outra citação, o grande mestre Nissen Shonin também ensina: homens e mulheres, orem em voz alta, sem artifícios. Assim foi dito. Quer dizer, não importa, né, se é um homem, se é mulher, se é o chefe de família, se é criancinha, seja lá quem for. Deixa a pompa de lado, deixa a boniteza de lado, deixa status, se solta. Se a outra pessoa do lado olhar assim, nossa, tá bom. Tem que se soltar pela voz. Solta essa voz do Dharma, né, de modo a ela alcançar a imagem sagrada do Gohonzon. É muito importante seguir essas 5 orientações e colocarmos em prática a boa oração. Já que a gente vai rezar, vamos rezar de um modo eficaz, do modo correto, porque isso é o que vai definir a nossa espiritualidade. Tendo isso aqui em dia, lapidando cada vez mais a nossa oração, naturalmente nós vamos absorver mais os ensinamentos e conseguiremos colocar todos eles em prática, porque esse é o princípio mais básico, tá? Então é isso que transmite o ensinamento do mestre Nissen Shonin e a nossa catequese de hoje, né? Para as pessoas que participaram, né, foi entregue o texto de hoje, e as pessoas que participaram online vão poder rever pela internet também. E esse será o tema do Encontro Mundial dos Jovens. Como é online, todo mundo vai poder participar. Não amanhã, no outro sábado, dia 22 de maio, 10h30 da noite. Esses horários é horário japonês, né? 10h30 da noite vai ter Encontro Mundial dos Jovens. Vários, não é só o Brasil, né? Vai Itália, Estados Unidos, Taiwan, Sri Lanka, vão estar participando, e será abordado isso. As pessoas estão precisando aprender a orar, e orar corretamente, tá? Então, no próximo sábado, 10h30 da noite, vai ter isso aí, a gente vai divulgar ainda até lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Arigatou gozaimasu.